Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rio Glen Fagundes. Hoje é dia 7 de dezembro de 2019. Vocês estão vendo aqui televisão do lado, né? E essa daqui é uma daquelas matérias que vale a pena você ficar. Olha, na descrição do vídeo, curte o nosso canal, quer dar uma força pra gente, nos ajudar. Tem conta bancária, você pode dar aquela força legal, tá bom? Se não puder, assiste o vídeo que também tá valendo. Gente, vamos à matéria. Abraão Weintraub acaba, gente. Ó, ele detona tudo. O cara mostra porque foi escolhido pelo presidente Bolsonaro, né? Ó, Paulo Guedes, o Weintraub, o Moro, o Tarcísio, não o Tarcísio Meira, tá? Tarcísio Freire. É Tarcísio Freire o nome dele, meu Deus? Lá da infraestrutura. Tem também o da PGR. Causou uma polêmica danada, mas os caras... esse é o nosso presidente. Bom, vamos à matéria que é melhor. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperte nas notificações. E ó só, gente, se liga. O Weintraub desmoraliza a Folha e assume responsabilidade pela melhora... Não, eu vou ler de novo, peraí. Ó. O Weintraub desmoraliza a Folha e assume responsabilidade pela melhora dos números do IPESA em 2021. Bem ao estilo do presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Educação, Abraão Weintraub, não se cansa de desmoralizar a dita grande mídia. Cara, essa entrevista é hilária. Esse cara é demais. Na sua mais recente coletiva, atribuiu à Folha de São Paulo a condição de jornaleco mentiroso. Lembrando que o jornal foi uma intensa campanha aterrorizando a população no sentido de que este ano não haveria Enem. O exame aconteceu e foi, sem dúvida, o melhor de todos os tempos. Isso é um fato, gente, né? Bom, cadê aqui? Pulando aqui. Por outro lado, questionado sobre o resultado degradante do Brasil no PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o Weintraub assumiu a responsabilidade de que no próximo exame a posição do Brasil irá melhorar, né? Gente, só antes que agora eu me lembrei que eu fiz uma brincadeira outro dia, né? E alguém veio dizer, você falou... Gente, eu falei IPESA, mas foi uma brincadeira, foi um trocadilho, tá? Não é IPESA, é PISA, tá? Mas continuando. O próximo PISA é minha responsabilidade e esse número tem que inflexionar. Está aqui o meu compromisso. Na sequência, o ministro pediu aos jornalistas que divulgassem a verdade sobre os atuais números do PISA. Tenham a dignidade de escrever que o PISA é do PT e não do Bolsonaro, como foi insinuado. Bom, vamos ao vídeo, né? Aqui o pessoal fica tentando colocar a culpa do PT em cima do nosso atual governo, né? Mas vamos lá. Tem a apresentação extensa de todos os números para mostrar. Ó, dá tempo de fazer errata, viu, gente? Façam errata. Façam errata. Uma erratazinha, não fica tão feio. Mas se alguém quiser, eu tenho que correr. Tem um monte de coisa para fazer, para consertar os erros e malfeitos dos últimos 16 anos de PT e mais alguns do Fernando Henrique. Eu tenho que descer. Alguém quer fazer uma pergunta que não seja muito absurda? Bom dia, Matheus da TV Globo. Eu tenho 3 perguntas, mas uma é técnica, eu posso fazer depois para o INEP. As suas perguntas são as seguintes, com relação ao que o senhor falou agora. O senhor disse que o relatório, o senhor disse que as escolas cívico-militares estão acima da média da OCDE. Eu queria só entender, que a gente vem cobrindo esse assunto, qual é o dado, porque o PISA não tem separação por escola e aquele PISA por escola só vai em 2020. Você não teve acesso, mas a gente teve acesso aos números. Ele vai te passar depois. Tá, a gente pode ser aberto esse número. E o segundo, o senhor falou dos alunos de 14 anos que foram educados nos governos anteriores e não podem ser recuperados. Não falei que não pode. Não, desculpa, que não pode ser recuperados. É muito difícil recuperar. Você tem que salvar a criança com 3 anos, com 4 anos, com 5 anos, com 6 anos. O Prêmio Nobel de Economia já mostrou que é muito mais fácil você salvar a criança aos 4 do que aos 14. É isso que eu falei. Pelo amor de Deus, não vai escrever isso daí que você acabou de dizer. Não, eu queria terminar minha pergunta. Minha pergunta é, o PISA, a próxima edição do PISA vai ser aplicada possivelmente no começo de 2021. Isso. Ou seja, daqui a pouco mais de um ano. Eu assumo integral responsabilidade se esse número não inflexionar. Está aqui o meu compromisso. Do mesmo jeito que um jornaleco mentiroso ficou falando o ano inteiro. Jornaleco por quê? Porque a família Frias tinha uma gráfica plural na época que o Enem dava problema.
Do mesmo jeito que esse jornaleco ficou o ano inteiro aterrorizando a população, falando que não ia ter Enem, e eu falei, vai ter Enem, e eu sou responsável pelo Enem, e vai sair tudo certo, eu estou me responsabilizando. O próximo PISA é minha responsabilidade, e esse número tem que inflexionar. Está aqui o meu compromisso. Beleza? Ui, beleza? Agora, tenho a dignidade de escrever que o PISA é do PT e não do Bolsonaro, como foi insinuado nas chamadas. Não de todos, de alguns. Ok? Mais alguma pergunta? Hoje eu não estou de tão bom humor. Olha o silêncio, ó. Ninguém cala. Minutos depois. O senhor consegue me ouvir? Consigo. Bom dia, Ricardo, da coleta da Folha de São Paulo. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, senhor. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira, no começo da sua apresentação, o senhor disse que os resultados o senhor considera que não são tanto responsabilidade do governo Temer. Eu queria saber se o senhor considera esses resultados integralmente responsabilidade dos governos do PT, ou se existe alguma política que foi adotada no governo Temer que o senhor apontaria como que influenciaram também nesses dados. E a segunda pergunta é que países que gastam um valor similar ao do Brasil, um patamar similar, acho que foi citado o caso da Turquia, tiveram resultados melhores do que o Brasil no PISA. Eu queria saber se o senhor considera que isso leva a um problema de qualidade do gasto da educação e o que o governo está fazendo para reverter isso. Muito obrigado. O que o governo está fazendo é falando a verdade esse ano todo. O símbolo máximo do fracasso da gestão do PT começou quando foi construída a lápide da educação. A lápide da educação, Rest in Peace, está lá embaixo na entrada do MEC, que é esse mural do Paulo Freire. Representa esse fracasso total e absoluto. Tem países que gastam mais que o Brasil e tem resultados similares, se eu não me engano, os Emirados Árabes, tá? Então dinheiro só não resolve, é técnica. Verdade. É ciência. Então sim, integralmente culpa do PT, integralmente culpa dessa doutrinação esquerdófila sem compromisso com o ensino. Quer discutir sexualidade e não quer ensinar a ler e escrever. Ok? E no Temer porque ele ficou pouco tempo, não dá para culpar o cara. O exame foi feito no começo de 2018, ele ficou um ano lá, não vou culpar, ele é culpado de ser vice da Dilma, isso ele é culpado. Desculpa, ainda voltando no tema dessa escola. Ah, meu Deus. Bom, tá aí, gente, tá aí, né, a matéria, né, mostrando pra vocês a verdade sobre a pilantrofia da esquerda, né? Eles pegam tudo o que eles fizeram de errado no governo deles e querem culpar Bolsonaro em 11 meses, né, de governo. Você fala, 16 anos, os caras estragam o Brasil durante 16 anos, aí quando chega agora, que nem a gente viu Gleisi Hoffmann no começo do ano, dizendo, Bolsonaro, cadê o emprego? O povo quer emprego. Bolsonaro, o povo quer renda. Cadê a renda? Bolsonaro, o povo quer aumento de salário. Agora, quando ela faz isso, ela praticamente está dizendo, olha, Bolsonaro, o senhor assumiu um país quebrado, o senhor assumiu um país falido, o senhor assumiu um país com a educação lá embaixo, o senhor assumiu um país com a saúde lá embaixo, ou seja, o senhor pegou o país que nós deixamos ferrado. Né? E o que o ministro faz aqui? O ministro ele fala a questão dos números do PISA, né? Querem culpar o Bolsonaro por causa dos números do PISA. Cara, na boa, foi governo de quem? Foi resultado do governo Bolsonaro? Não foi, o cara pegou esse ano o governo. Né? Eles ainda estão se reestruturando, estão pegando ainda, né? Vendo como é que estão as coisas. Uma parte legal que eu achei aqui, ele falou na questão do Enem. A família Frias é dona da Folha de São Paulo, né? E tinha um convênio com o MEC para imprimir lá, né, as gráficas do Enem. E aí nós vimos o que no Enem? Um monte de fraude. Uma coisa que a gente mal ouviu falar, eu mesmo não ouvi falar, né? Na questão das provas, na fraude das provas. Todos os Enems passados a gente lembra que era uma polêmica depois da prova. E várias vezes quase se chegou a anular as provas do Enem. Várias vezes quase fizeram... Era um furdúncio danado.
Os alunos saíam reclamando da dificuldade que era o Enem. Aí você fala, mas o Enem tem que ser difícil. Eu falei, não, gente, o Enem não tem que ser difícil. O Enem tem que ser de acordo com aquilo que os alunos estudaram. Por exemplo, tinha a maioria das coisas no Enem, para o pessoal da escola pública, era difícil. Por quê? Porque eles não tinham acesso a alguns tipos de ensinos. Já o cara da escola privada tinha. Então o Enem era um disfarce do PT para colocar a elite nas faculdades de graça. E não tinha o objetivo de colocar o filho do pobre, não. Porque o filho do pobre, do cidadão assim como eu e você, estudava numa escola pública, aonde passava de qualquer jeito, passava de qualquer maneira. O cara bastava marcar o nome de presença lá, que no final do ano ele tinha que passar de ano, já estava passado. Foi a política do PT. O cara chegava no Enem, o cara não sabia de nada, mas o filho do rico que estudou na escola particular, que ou passava, se não tinha, né? Ou estudava, senão não passava. Aí esse cara chegava lá com todo o conhecimento e toda a bagagem para responder as perguntas dificílimas do Enem. Esse cara da escola privada, ele lia livros, porque a escola particular, ela, né, cria um âmbito de leitura. Os caras são estimulados a ler e coisa desse tipo. O cara na escola pública é estimulado a ler a doutrinação petista. Chegava no Enem, tome questionamento que eles não sabiam. Dessa vez foi diferente. Dessa vez o Enem foi mais tranquilo, mais sossegado, não houve as fraudes. Houve questionamentos difíceis? Houveram, mas foram coisas relacionadas ao cotidiano do aluno de escola pública. Mas ao alcance do aluno de escola pública. Então o governo PT, ele criou uma fantasia e afundou o Brasil dentro dessa fantasia. Dilma queria números de pessoas passando. Nós não queremos número de pessoas passando, pessoas que passam de ano. O que nós queremos é pessoas que passem com qualidade de conhecimento. Parabéns ao Weintraub. Ele assume um compromisso. Você vê que o cara assume o compromisso. Ele fala, eu assumo a responsabilidade. E é isso que o Brasil precisa, de pessoas que assumam a responsabilidade. Bolsonaro assumiu a responsabilidade, o Sérgio Moro assumiu a responsabilidade, o ministro Guedes assumiu a responsabilidade. E nós estamos vendo aos poucos essa responsabilidade sendo atingida. Esse negócio do Paulo Freire lá, gente, tem que derrubar aquilo ali, tem que acabar com esse monumento lá que tem lá, esse negócio, tem que tirar isso daí do MEC. Essa doutrinação esquerdopada tem que sair. Vocês viram o vídeo mais cedo que eu trouxe para vocês, lá do Daniel Silveira? Uma menina foi para a faculdade, ao invés de estudar, uma pessoalista, ao invés de estudar, foi atacar o deputado. Cospe no deputado, xinga o deputado, depois ficou chorando lá, dizendo que o deputado tinha agredido, ofendido, que ele era machista, que ele era fascista. Mas ela não para prestar atenção que quem agrediu foi ela. É incrível, gente, a doutrinação petista no Brasil. Então, ele está corretíssimo. O Weintraub tem responsabilidade em 2021, com os resultados em 2021. Esse que foi agora é resultado do governo petista. E para você ver como eu adoro a coerência desse pessoal, ele entendeu mas o Temer, você vê que os caras quiseram colocar o Temer no meio. Só que o Temer ficou pouco tempo, o período que o Temer ficou no governo não dava para ele mexer. E outra, o resultado veio pouco depois que ele assumiu, então não tinha como ele influenciar nada. Nem para bom, nem para ruim. A desgraça já estava feita há 16 anos. Então tá aí, gente, Canal Brasil Notícias. Parabéns ao ministro Paulo Guedes. Queremos uma educação de qualidade, não queremos pessoas passando aos montes. Queremos que passem aqueles que realmente estudaram. E queremos que os nossos alunos, nossos filhos, tenham estímulo ao estudo. Porque hoje não tem. Hoje o aluno não tem estímulo. Eu passo de qualquer jeito, para que eu vou estudar? Fala para mim. Né? E infelizmente esses alunos só vêm entender o que é a vida quando eles já estão ali, correndo atrás de um emprego, né? Quando eles estão realmente sentindo na pele a dificuldade do que é um Brasil sem educação. Aí é quando eles entendem o peso da educação, infelizmente, né? E também, é claro, esse esquema do PT, né, de tornar todo mundo passar de ano de qualquer jeito, fica fácil de doutrinar os alunos.
que é o que a gente já sabe de cor salteado, né? Canal Brasil Notícias. Fui, gente.